Shalom, queridos, shalom, povo do avivamento. Glória a Deus. Atos capítulo 5, versículo de número 42. De casa em casa até a última casa. Esse é o nosso compromisso. Essa é a nossa missão, em nome de Jesus, implantarmos células, implantarmos o reino de Deus em cada bairro, em cada rua e, se possível, em cada casa desta cidade e desta nação, em nome do Senhor Jesus. E você que está nos acompanhando através das redes sociais, também está debaixo dessa mesma missão, e você pode começar fazendo isso nesta noite, compartilhando o link dessa transmissão, compartilhando com seu familiar, compartilhando com os grupos de WhatsApp a qual você está inserido. Você pode ser um missionário de Deus nesta noite, compartilhando e divulgando essa notícia maravilhosa, porque o Senhor está aqui e Ele está visitando o teu povo, e milagres extraordinários acontecerão em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nessa palavra em nome de Jesus? Quantos creem que quando nós nos reunimos na presença do Senhor, coisas extraordinárias acontecem? Eu também acredito. Por isso, queridos, enquanto a nossa equipe de produção está preparando ali o microfone, eu gostaria de convidar você para nós levantarmos um clamor nesta noite, em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando nós oramos, o Senhor responde, e nesta noite eu não sei se você, como eu, também precisa de um milagre, mas eu quero declarar que milagres já estão sendo liberados, que a bênção do Senhor já está sendo estabelecida, em nome de Jesus. Por isso, oremos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos levantar um clamor a Ti nesta noite, buscar a Tua face, Senhor. Já tivemos este primeiro momento de louvar o Teu nome, de engrandecer o Teu nome, de entregar a nossa gratidão a Ti através da nossa adoração. E agora, Senhor, nós queremos em nome de Jesus clamar a Ti, porque a Tua palavra diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E nós clamamos a Ti, Senhor, invocamos milagres, invocamos, Senhor, nesta noite a Tua presença, invocamos a Tua unção, invocamos, Pai, a Tua bênção sobre a vida de cada membro desta igreja, de cada homem, cada mulher que está acompanhando aqui presencialmente, mas também através, ó Pai, das redes sociais. Visita com Teu fogo, visita com Teu poder, visita com a Tua unção, visita agora, Senhor, em nome de Jesus. Estabeleça, Pai, a Tua bênção sobre a vida do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós temos aprendido que ninguém estando na Tua presença é despedido de mãos vazias. Por isso, Senhor, coloca nas mãos desta pessoa que tem fé para isso a bênção que ela necessita. Abre portas, Senhor. Se porventura entrou alguém aqui neste culto, tanto presencial como através das redes sociais, enfermo, doente, ó Deus, que haja cura nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Que as portas se abram e a Tua bênção seja estabelecida, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém, e vamos dar a Jesus, por favor, uma poderosa salva de palmas. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos vieram aqui para ouvir a voz do Senhor? Aleluia. Eu também vim aqui para ouvir a voz do Senhor, e eu gostaria de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para nós falarmos, para nós meditarmos. Eu tenho certeza que será uma bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Se você trouxe a Bíblia, por favor, abramos no livro de 1 João, capítulo de número 5 e o versículo de número 4. 1 João, capítulo 5 e versículo de número 4. Aleluia. Há poder na palavra de Deus, queridos. Independente de quem esteja pregando, da forma como esteja pregando, quando nós falamos da palavra de Deus, o poder do Senhor está disponível e está acessando as nossas vidas, em nome de Jesus. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu vou ler novamente. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé. Queridos, nós temos aprendido que o mundo
espiritual, o reino de Deus, ele se movimenta por princípios. E existem princípios extremamente importantes, que se nós não entendermos os segredos desses princípios, nós ficaremos sempre à espreita, à porta, ficaremos sempre aquém daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós poderíamos falar, por exemplo, sobre o princípio do amor. Amar é um princípio extremamente importante. Se nós queremos desfrutar de plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos aprender os segredos que englobam esse princípio chamado amor. Poderíamos falar aqui também sobre o princípio da generosidade, que também é um outro princípio extremamente importante, e tantos outros princípios que regem, que movimentam o reino de Deus. E nesta noite eu gostaria de falar sobre um princípio muito importante, que é o princípio, que é a fé, esta ferramenta poderosa, o qual a palavra do Senhor está dizendo no texto que nós lemos, que quem é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de pessoas, de crentes muito vazios de experiência com o Senhor. Estamos vivendo um tempo, uma geração de crentes ateus. As pessoas até vêm para o culto, as pessoas até participam das reuniões, às vezes até tomam a Santa Ceia, mas são pessoas que têm dificuldade de acreditar que o Senhor pode mudar a história das suas próprias vidas. A maioria das pessoas que nós conhecemos são pessoas que não têm uma experiência particular com o Senhor Jesus. A maioria das pessoas que conhecemos são pessoas superficiais de experiência, contam daquilo que ouviram, contam daquilo que ouviram testemunho, contam daquilo que leram, mas são pessoas que ainda não mergulharam na profundidade de uma experiência com o Senhor. Eu quero dizer, queridos, que é muito bom contar testemunhos, é muito bom dizer o que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos, é muito bom testemunhar aquilo que o Senhor faz no meio da igreja, mas melhor do que tudo isso é mergulhar numa experiência poderosa com um Deus, aleluia, que tem grandes coisas para nos oferecer, com um Deus que tem muito recurso para mudar a história das nossas vidas, da nossa casa e da nossa família, em nome de Jesus. Nós precisamos viver o sobrenatural, nós precisamos mergulhar na dimensão do Espírito, através da fé, para viver o sobrenatural. Quantos precisam viver o sobrenatural aqui? Quantos precisam de um milagre? Eu também preciso de um milagre. E o que é um milagre? Um milagre é uma intervenção sobrenatural, que nós humanos não podemos fazer, mas que acreditamos pela fé que o Senhor faz, e que nesta noite está fazendo milagres pela fé. E eu fiz aqui, queridos, algumas anotações enquanto estava ali em cima, meditando na palavra de Deus. Em primeiro lugar, falando a respeito de fé. O que é fé? Se eu perguntasse para você em palavras práticas, você saberia me responder o que é fé? É bem verdade que a Bíblia menciona lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, convicção daquilo que não se vê, Mas se nós formos falar de forma prática, o que é fé? Fé é uma atitude em obediência à palavra de Deus. Isso é fé. E a fé faz com que tudo que nós praticamos tenha sentido, porque senão a gente acaba passando por louco. Alguém vem aqui na fila, eu pego um pouco de óleo e passo na testa dessa pessoa, às vezes até sujo o cabelo da irmã que acabou de fazer uma chapinha e que está toda lá vaidosa com o seu cabelo liso. Se a gente não tiver fé, essa atitude é apenas uma loucura. Eu estou apenas encebando o cabelo da irmã que acabou de fazer uma escova. Mas o que faz ter todo sentido? É a fé do que a palavra do Senhor diz, que o óleo da unção quebra e despedaça todo jugo. Eu tenho fé na palavra de Deus e por isso eu ajo do jeito que nós agimos. Vamos falar da Santa Ceia, por exemplo. No momento da Santa Ceia, alguém aqui come o corpo de Jesus? Não. Alguém aqui bebe literalmente o sangue de Jesus? Literalmente não. Nós fazemos isso pela fé. Sabemos que o produto da videira representa o sangue de Jesus, e sabemos que o pão representa o corpo que foi moído por nós. Por isso participamos da Santa Ceia, porque a nossa fé nos habilita para isso. Agora, se não tivermos fé,
Tudo parece uma loucura, é verdade ou não é? Quando nós falamos aqui, a fumaça da glória, né? As coisas sobrenaturais acontecendo, os irmãos sapateando, aquele mistério acontecendo, o Espírito Santo se manifestando. Se nós não olharmos tudo isso com os olhos da fé, a gente vai ficar julgando e vai parecer um bando de loucos reunidos. É a fé que faz todo sentido na operação do reino de Deus. Então fé é uma atitude em obediência à palavra de Deus. Outra curiosidade, ainda introduzindo essa mensagem, é que muitas pessoas confundem fé com esperança. Eu tenho esperança que dias melhores virão. Eu tenho esperança de que o meu familiar será curado. Eu tenho esperança de que minha vida econômica vai passar por uma transformação. Queridos, quem está na esfera da esperança está muito passivo na situação. E a fé não é isso. A fé, ela agride. A fé, ela vai para cima. A fé, ela se movimenta. A esperança espera. Eu tenho esperança de que o Senhor Jesus vai voltar. Mas quem tem apenas essa esperança não se movimenta para que isso aconteça. Quem tem apenas esperança de que um familiar pode ser curado, de que tudo está nas mãos do Senhor, fica apenas na esperança e não se movimenta para que essas coisas aconteçam. A fé não é assim. A fé é uma atitude em obediência. A fé, ela age de acordo com aquilo que nós cremos. Eu acredito que o meu familiar será curado, e por isso eu vou fazer o que a palavra do Senhor diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Receba a cura em nome de Jesus e o meu familiar será curado. A esperança não age assim. Tem muitas pessoas que acreditam que o Senhor pode ressuscitar mortos. Quantos acreditam aqui que o Senhor pode ressuscitar mortos? Eu nem vou pedir para você levantar a mão agora, eu também não vou levantar a mão. Quantos aqui já oraram no meio de um velório lá, parou o velório e falou assim: olhem para mim, eu vou agora ter uma atitude de fé, eu vou orar para que o Senhor ressuscite esse morto. Alguém já fez isso? Parou um velório para fazer isso? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Não adianta nós acreditarmos que Deus pode, se nós não nos movermos para Deus fazer. É através das nossas vidas que o Senhor vai fazer. O Senhor estabeleceu uma condição para se manifestar na terra. Ele tem todo o poder, mas Ele determinou que na terra Ele se manifesta através de pessoas. E se nós não nos movimentarmos por meio da fé, as coisas não acontecerão. Nós continuaremos acreditando, mas de braço cruzado as coisas não acontecem. A Bíblia diz: crês tu que Deus é um só? Amor. Vamos seguindo aqui. Está dando para ouvir bem? Glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos entender, precisamos compreender a diferença entre a fé e a esperança. Quem está na dimensão da esperança está muito passivo, está muito de braços cruzados, e a palavra do Senhor diz assim, crês tu que Deus é um só? Os demônios também creem e estremecem, e a fé sem obras é morta. Nós precisamos aprender que a diferença principal entre a fé e a esperança, embora pareçam posicionamentos semelhantes, a diferença é que a fé, ela se movimenta, a fé, ela vai para cima. Eu creio na cura, por isso eu vou orar para a cura. Eu creio na prosperidade e por isso eu entrego meus dízimos e ofertas, porque eu creio que o Senhor vai mudar a história da minha vida econômica. Eu creio que o Senhor tem libertação para a minha família, por isso eu ministro a minha família, por isso eu ministro a palavra de Deus, e por isso eu chamo a existência aquilo que não existe como se já existisse. Isso é fé. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Agora, eu anotei aqui, queridos, alguns tipos de fé. Fé, por exemplo, natural. Todos têm um tipo de fé natural. O que é uma fé natural? Eu acredito que se eu for na praia, por exemplo, e ficar exposto
ao sol, eu vou me queimar ao ponto de machucar a minha pele. Isso é uma fé natural. Eu acredito que se eu sentar nessa cadeira, essa cadeira vai me segurar, né? Todos são providos de uma fé natural. Existe também um outro tipo de fé, que é a fé salvífica. O que é a fé salvífica? É a fé que nós cremos que quando levantamos a mão para o nosso Senhor e o aceitamos e o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, então nós somos salvos. Aleluia! Quantos acreditam nesta palavra? Nós somos salvos. A nossa vida não se limita ao tempo que vivemos aqui nesta terra, porque eu e você, no momento que nós recebemos Jesus em nosso coração, nós fomos salvos e herdaremos a vida eterna para a glória do Senhor Jesus. E tem também uma fé que eu chamei aqui de fé operante. É a fé que opera por meio dela. É a fé que milagres acontecem por meio dela. É a fé, aleluia, onde quando nós acreditamos dessa maneira, o mundo espiritual se movimenta, as famílias são restauradas, libertas, né? O alcoólatra é liberto por meio da fé, né? É uma fé operante. E é esse tipo de fé que nós precisamos ter, uma fé que opera em nome do Senhor Jesus. Eu fiz aqui uma outra anotação, queridos. Eu gostaria que você compreendesse aqui o meu raciocínio a respeito da criação. Olha só como é importante termos fé. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, é verdade ou não é? E depois de ter criado todas as coisas, Deus estabeleceu o homem ali no meio do jardim e disse ao homem para que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até aqui todos estão comigo? Glória a Deus. Só que a Bíblia diz que a serpente ludibriou o homem, dizendo assim: o que Deus falou não é verdade. Na verdade, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você passará a ser igual a Deus, você também terá todo o conhecimento que Deus tem. E o que aconteceu? O homem duvidou. Muitos concluem que o pecado do homem lá no Éden foi a desobediência, mas eu não acredito assim. Eu acredito que o pecado do homem lá no Éden foi a falta de fé, foi a incredulidade. Ele não creu que a palavra do Senhor era verdadeira, ele desacreditou da palavra que o Senhor o tinha orientado e preferiu acreditar na palavra da serpente, e por ter desacreditado, ele desobedeceu. Então o fruto, o pecado que tirou o homem da presença do Senhor não foi a desobediência. O pecado que tirou o homem da presença do Senhor foi a incredulidade, foi a falta de fé. É por isso que Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos entender esse segredo, queridos. Precisamos testar a nossa fé. Precisamos aprender a andar pela fé em nome do Senhor Jesus. Agora, para nós caminharmos aqui nesta mensagem, eu gostaria de falar sobre um posicionamento, um tipo de fé. Fé para agradar a Deus. Diga: fé para agradar a Deus. Nós precisamos ter fé para agradar a Deus. E eu falo isso com base no próprio texto de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus saibam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Queridos, se nós queremos agradar ao Senhor, se nós queremos ter intimidade com Deus, se nós queremos ser pessoas aprovadas pelo Senhor, nós precisamos nos preocupar e investir mais na nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter confiança plena no Senhor, de que Ele está mudando a história das nossas vidas e de que Ele está no controle de todas as coisas. Podemos ver isso no posicionamento de Abraão, quando o Senhor pediu o sacrifício do seu filho Isaque. A Bíblia diz que ele não questionou, mas ele foi até as últimas consequências, pela fé. E o texto de Romanos diz que Abraão sabia que ainda que Isaque fosse morto, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Olha que fé poderosa.
Olha que fé extraordinária. Obrigado, bispo. Glória a Deus. Olha que fé extraordinária. Ele sabia que ainda que Isaac fosse morto, o Senhor tinha todo o poder para ressuscitá-lo. Uma fé inabalável, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se queremos ser homens e mulheres que somos aprovados, que temos intimidade, que andamos em comunhão com Deus, nós precisamos nos preocupar com a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé, queridos, que nós trazemos à existência aquilo que não existe, como se já existisse. É por meio da fé. Olha só que coisa interessante. Efésios capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos materiais nas regiões celestes. Agora, como que nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, se Ele nos abençoou, mas não foi na região terrena, foi na região celestial? Como que nós trazemos para cá? Como que nós transportamos a bênção que já nos foi concedida? Como que nós transportamos e materializamos aqui na terra? É por meio da fé. A fé é o antídoto, que quando você pinga esse antídoto, vamos imaginar isso, aquilo que nós precisamos se materializa aqui na terra. Olha que coisa tremenda. Vamos usar o exemplo aqui de um familiar que esteja enfermo. A pessoa está enferma, está precisando de cura. Quantos creem que Jesus já tem cura para ela? Mas ela ainda está doente, ela ainda está com a enfermidade. Essa pessoa, não vou nem falar familiar, essa pessoa está com câncer, com tumor. Ela está lá. Quantos creem que Deus já curou o tumor? Quantos creem que Deus já curou o câncer? Mas só que está lá ainda. Deus já curou, está nas regiões celestiais. Como que faz para a gente transportar essa cura que está nas regiões celestiais para essa pessoa que está com o tumor? É por meio da fé. E aí, na ousadia do Espírito Santo, nós vamos até essa pessoa, colocamos as mãos sobre a vida dela e declaramos: seja curada em nome de Jesus. Eu uso a fé, esta ferramenta que o Senhor me deu para trazer à existência a cura sobre a tua vida. Receba a cura agora em nome do Senhor Jesus. E essa pessoa é curada por meio da fé. É a fé que materializa aquilo que nós precisamos. No começo do culto eu perguntei aqui: quantos precisam de um milagre? Quantos precisam de uma bênção? Quase todos levantaram a mão. Eu também preciso. E esse milagre não vai acontecer, ele já existe. Mas para que ele se materialize nesta noite, nós precisamos fazer isso por meio da fé. É a fé que vai fazer com que esse milagre se materialize. Glória a Deus. Essa é uma fé que agrada ao Senhor. E ainda falando sobre fé que agrada ao Senhor, eu anotei aqui: até as últimas consequências. Queridos, existirão momentos das nossas vidas que nós seremos testados até as últimas consequências. Eu me recordo, por exemplo, do texto de Daniel, quando aqueles 3 homens estavam para serem lançados na fornalha. Eles poderiam ter arrumado qualquer desculpa, eles poderiam ter sucumbido na fé, mas a Bíblia diz que aqueles homens, eles colocaram as suas vidas em jogo e levaram a obra do Senhor e a fé e a convicção até as últimas consequências. Existirão momentos das nossas vidas que as coisas acontecerão rapidamente. Já perceberam isso, gente? Tem gente que vem no culto a primeira vez, no segundo já está contando 1 milhão de testemunhos. Às vezes acontece dessa forma, e glória a Deus. Tem vezes que a gente vem no culto, às vezes nem esperando tanta coisa, mas o Senhor se manifesta de tal forma e abre porta e faz coisas extraordinárias, e as coisas acontecem rapidamente. Mas existem outras situações
que o Senhor nos leva até as últimas consequências. O que falar, por exemplo, sobre esse exemplo que usamos aqui, de Abraão e Isaque. Quando Abraão, declarou no seu coração: eu vou, Senhor, eu topo, eu vou fazer o sacrifício. Deus já poderia ter aberto as portas ali, porque Deus sondava o coração dele, conhece o coração do homem, sabia que Abraão não estava de brincadeira, que Abraão ia até as últimas consequências. Deus sabia ou não sabia? Mas ele não fez, não liberou, antes de Isaque ter ido até antes de Abraão ter ido até as últimas consequências com Isaque. Existirão situações nas nossas vidas que o Senhor nos testará até levarmos a obra dele, o reino dele e a fé nas últimas consequências, em nome de Jesus. E nós precisamos estar preparados para isso. Nossa convicção não pode mudar. Eu tive a oportunidade de pregar sobre Raabe aqui no aniversário da igreja, e uma das coisas que me chamou a atenção naquele texto foi que quando as muralhas estavam caindo, e todos sabem que a casa de Raabe ficava em cima das muralhas de Jericó, e quando as muralhas estavam caindo, não tinha só Raabe dentro da casa dela, estava lá os seus pais, a sua família, os seus irmãos. Eu fico imaginando todos gritando assim: olha, a muralha da esquerda já está caindo, a nossa casa vai desabar, a muralha da direita também está caindo, nós vamos cair por terra. E Raabe controlando aquela situação, dizendo: eu creio na palavra que foi liberada, eu creio na profecia que foi liberada, eu acredito na palavra dos espias, eu acredito no Deus de Israel, eu acredito que por meio dessa palavra eu serei salva, por meio dessa palavra a minha família terá livramento. Então, por mais que as muralhas caiam à minha esquerda, caiam à minha direita, eu não vou me movimentar, eu não vou desistir, eu não vou sucumbir na minha fé, eu vou permanecer firme na minha convicção, porque eu sei que Deus vai me dar livramento em nome de Jesus. É levar a nossa fé até as últimas consequências. Esse é um tipo de fé que agrada a Deus. Agora, queridos, ao contrário disso, infelizmente nós temos visto tantas pessoas que às vezes vêm 2 vezes para a igreja, a terceira semana não veio, você liga para a pessoa: por que você não veio? Eu fui 2 vezes para a igreja, não aconteceu nada, não vou mais. Eu conversei com a bispa, ela orou, parece que nada aconteceu, não vou mais. Conversei com o pastor Peter, parece que não aconteceu nada, eu não vou mais. Como se a gente tivesse uma varinha de fazer existir, e as coisas não são assim. Como falamos aqui, às vezes acontece imediatamente. Eu tenho uma experiência poderosa. Certa vez estava pregando no culto, entrou uma mulher com um tumor, um caroço do tamanho de uma bola de tênis, e aquela mulher entrou sendo segurada, amparada pelos seus familiares, e ali o Senhor me deu uma palavra de conhecimento acerca da vida dela, liberei uma palavra, impus as mãos sobre a vida dela, aquele tumor desapareceu imediatamente. Olha que coisa tremenda. Mas também tenho outras experiências de ter orado e as coisas não terem acontecido imediatamente. Não temos o controle disso, o Senhor que sabe o tempo de todas as coisas, mas é por meio da fé, uma fé inabalável, que nós não sucumbimos, que nós não desistimos e que temos uma convicção. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Primeiro tipo de fé que agrada, o primeiro tipo de fé que estamos mencionando aqui, fé para agradar a Deus. Segundo, fé para salvação. Atos capítulo 16, versículo de número 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Queridos, nós precisamos crer que por meio do sacrifício de Cristo, nós somos salvos em primeiro lugar. A sua morte na cruz do Calvário trouxe para nós um benefício tremendo, trouxe para nós um benefício incalculável. Estávamos perdidos no lamaçal do pecado. Não estamos aqui porque somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário. Não estamos aqui porque somos dignos de tamanha salvação. Não estamos aqui por motivo A ou B, por intelecto, merecimento ou por muita cultura, nada disso.
Nós estamos aqui porque o sacrifício dele nos alcançou. Essa é a fé que temos, fé para sermos salvos. Quantas vezes, queridos, nós nos perguntamos, no meio de tantas pessoas, por que Deus escolheu você? No meio de tantas pessoas, por que Deus escolheu a Adriana? No meio de tantas pessoas, por que Deus escolheu a Raquel? No meio de tantas pessoas, por que Deus me escolheu? Não temos essa resposta, mas podemos dizer que pela fé nós somos salvos. Eu posso garantir para você que no dia em que eu fechar os olhos nessa terra, e em nome de Jesus, se Jesus não voltar, esse dia não vai chegar tão cedo, mas no dia que eu fechar os olhos daqui, eu sei aonde será a minha morada. Eu tenho fé para a salvação. Queridos, triste aquele que não tem essa convicção, triste aquele que não tem a certeza da salvação. E é somente o Filho de Deus, somente através de Jesus, que nós temos essa convicção. Porque a Bíblia diz que existe só um caminho que nos leva à salvação. Só existe um caminho, e o seu caminho, o seu nome é Jesus. Jesus é a ponte que nos reconecta com Deus e nos coloca no caminho da salvação. Essa é a fé que temos a respeito da nossa salvação. Mas essa bênção, queridos, não se refere somente a nós, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quantas pessoas nós aconselhamos e às vezes os familiares estão em pedaços, às vezes a família está completamente destruída e a pessoa já não está mais quase aguentando vir para a igreja, mas ela não pode se esquecer dessa palavra, independente da luta que esteja enfrentando, independente do desafio que esteja vivendo, essa palavra está sobre as nossas vidas, que a nossa casa, a nossa família será alcançada e será salva pelo Senhor Jesus, em nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra, queridos? Dê uma poderosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Somente Ele pode nos salvar. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu vou contar o testemunho, por exemplo, da minha casa. A minha casa, a minha família, ela quase toda foi envolvida com o catolicismo. E muitos deles acreditavam em tantas coisas, que por meio de tantos rituais, de tantas coisas, de tantos caminhos, poderiam alcançar o benefício da salvação. Mas todos eles estavam enganados, e graças a Deus o Senhor tem me dado a graça de pregar o Evangelho para minha casa, para minha família, e muitos têm se convertido ao Senhor Jesus. Porque, queridos, eu quero te dizer que Maria não leva para o céu, Buda não leva para o céu, Kardec não leva para o céu, ninguém além de Jesus pode nos dar a salvação, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente em Jesus a salvação. Eu quero estender essa palavra para você que está nas redes sociais. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil, talvez você esteja vivendo em depressão, em ansiedade, talvez você esteja vivendo, os piores dias da sua vida, porque assim vive quem não tem a certeza da salvação. Mas eu quero dizer que esta palavra vai ao teu encontro nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero dizer que Jesus vai ao teu encontro nesta noite, e não é à toa que você está acompanhando essa transmissão, seja agora ao vivo, ou seja em qualquer outro momento que você está acompanhando esta transmissão, não importa, não é à toa que você está ouvindo essa mensagem. Jesus quer te salvar, Jesus quer mudar a história da tua vida, Jesus quer transformar a tua existência e te dar vida, e vida com abundância, em nome de Jesus. Por isso, levante as suas mãos e diga simplesmente assim: eu recebo Jesus como meu Salvador, eu recebo Jesus como meu Senhor, eu quero viver uma nova história, eu quero viver uma nova vida, porque eu tenho fé para a salvação, eu tenho fé para a salvação, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você crê, dê a Jesus uma poderosa salva de palmas. Aleluia, glória a Deus. Primeiro, fé para agradar a Deus. Em segundo lugar, fé para a salvação. Em terceiro lugar, fé para vencer obstáculos. Como falamos aqui, queridos, temos vivido uma geração de pessoas incrédulas. As pessoas até acreditam na Bíblia
e se relacionam na Bíblia, com a Bíblia, de duas maneiras. Primeiro, se relacionam com a Bíblia olhando tudo aquilo que a Bíblia já contou, tudo aquilo que o Senhor já fez, né? E acreditam que Deus abriu o mar vermelho, acreditam que o Senhor ressuscitou mortos, acreditam que o Senhor fez o sol parar, a lua se deteve, acredita em todos os milagres que a Bíblia conta, que o Senhor já realizou. Conseguem se relacionar com Deus no passado. Outros tipos de pessoas conseguem se relacionar com Deus no futuro. Acreditam que Jesus vai voltar, acreditam que coisas boas estão preparadas, se relacionam com Deus no futuro. Mas o nosso Deus é um Deus do já, é um Deus imediato, é um Deus do agora, é um Deus que quer contemplar a nossa fé imediatamente. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele está aqui agora. Ele não esteve no passado apenas, Ele não estará no futuro apenas, Ele está conosco agora. E muitas pessoas não conseguem desfrutar de uma fé operante, porque eles creem no que Deus fez no passado, acreditam no que Deus fará no futuro, mas não conseguem acreditar que Deus está aqui agora, nesta noite, que Deus está visitando você aí onde você está, neste tempo que você está ouvindo essa ministração. O Senhor quer operar milagres nas nossas vidas, hoje, já, agora, imediatamente, em nome do Senhor Jesus. Isso é uma fé operante. Quando Jesus chegou em Betânia, Ele foi abordado por Marta. Jesus foi lá para ressuscitar o Lázaro. João capítulo de número 11, todos lembram dessa história? E a Bíblia diz que Jesus foi abordado por Marta, e Marta olhou para Jesus já despejando um caminhão, falando assim: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha só o que Marta fez, jogou Jesus lá para o passado. Se tu estivesse aqui naquele momento, naquele tempo, há tantas horas atrás, há tantos dias atrás, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela jogou Jesus para o passado. Jesus falou assim: ô Marta, eu vim aqui para mudar a tua história, eu vim aqui para resolver essa situação, seu irmão há de ressuscitar. Aí Marta joga Jesus para o futuro. Marta fala assim: eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Primeiro ela jogou Jesus para o passado, depois ela jogou Jesus para o futuro. Jesus olhou para ela e falou: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá agora. O Senhor quer operar agora. Isso é uma fé operante. Isso é uma fé, aleluia, que vence obstáculos. É muito bom, queridos, trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, mas não podemos ficar somente nessa fase. Precisamos trazer à memória o que dá esperança para agirmos com convicção nos dias atuais. Estamos olhando cadeiras vazias nesta noite. Quantos têm fé que Deus pode encher essas cadeiras? Eu também. Mas se nós não fizermos, se nós não agirmos por meio da fé, se nós não nos movimentarmos, aí tem gente que fala assim: ah, isso aí é coisa do apóstolo, né? O apóstolo que é o presidente da igreja, isso aí é coisa, vamos ver o que ele vai fazer. Fique esperando. Pasmem, existem pessoas que nos procuram e falam: ah, eu estou meio descontente na igreja, não tem muito o que fazer lá na igreja. Não tem. Olha a cadeira do seu lado, comece por aí. Não precisa esperar o apóstolo falar, o pastor dar uma orientação, o líder de célula chamar. Queridos, é por nosso meio, por meio das nossas vidas, através da fé, que Deus vai encher cada cadeira. Quantas pessoas você convidou para o culto hoje? Quantas pessoas você já convidou para o culto de domingo que vem? Quem você está trazendo? Como você está se movimentando? Não adianta acreditarmos se não fizermos e não colocarmos a mão na massa. A fé sem obras é morta. Se nós não entendermos a nossa fé como uma fé operante, nós não vamos viver o sobrenatural.
é por meio da gente, através da fé. É por meio da bispa, é por meio do irmão Delmiro, é por nosso meio que Deus vai encher essas cadeiras, que o Senhor vai promover avivamento em Santo Amaro, que nós alcançaremos cada casa e que nós cumpriremos o que temos dito em todos os cultos, de casa em casa até a última casa. Isso acontece por meio da fé, através de nós. É uma fé operante, é uma fé que agride, é uma fé que vai para cima. Aleluia. Sabe o que nós precisamos entender, queridos? Que o Senhor nos chamou para estar aqui. E quando nós falamos que através de nós Deus vai encher essas cadeiras, muitas vezes a gente fica perguntando: o que eu vou fazer? Às vezes a gente não se sente apto, mas a Bíblia diz que é segundo o poder que em nós opera. Quando a Adriana vai numa loja, vou pegar uma situação cotidiana, né? Às vezes a gente fica pensando num grande evangelismo, numa cruzada de milagres, a gente fica pensando em marcar com o ministério de louvor, vamos todo mundo, é bênção isso também. Mas no cotidiano, quando a Adriana entra numa loja e a atendente está atendendo e ela fala: ei, Jesus te ama. Se fosse uma pessoa comum falando isso, não surtiria efeito. Mas como é alguém chamado para isso, e é segundo o poder que nela opera, essa palavra ela sai carregada de algo poderoso. Essa palavra sai carregada de unção. Eu já tive experiências de, por exemplo, olhar para alguém, para um atendente de supermercado e falar assim: Jesus te ama. Quando eu vejo essa pessoa está lá pegando dinheiro para entregar o troco, quando levanta está cheio de lágrimas, só porque ouviu Jesus te ama. Isso não é mérito meu. Eu não sei como isso aconteceu. Eu não sei o que ela ouviu de diferente. Simplesmente Jesus te ama. A gente ouve, a gente vê tantos outdoor nisso, placa de carro, adesivo no carro, Jesus te ama. E essa pessoa, quando ouviu eu falar Jesus te ama, começou a chorar, ficou em prantos. Não vem de mim, é segundo o poder que em mim opera. Aleluia. E é tremendo isso, queridos. E é tremendo isso. Eu acho interessante como Deus tem o poder de usar as mesmas palavras e operar situações diferentes. Às vezes você olha para alguém e fala assim: Jesus te ama. Essa pessoa está deprimida, a depressão larga essa pessoa. Amém. Aí você olha para outra pessoa e fala: Jesus te ama. Parece que ia causar o mesmo efeito, falou a mesma coisa. Mas não, aquela pessoa que estava triste, a tristeza deixa ela. Aleluia. Porque o Espírito Santo, ele trabalha, ele vai agindo. Coisa tremenda isso. A respeito disso eu tenho um testemunho poderoso. Certa vez, num determinado culto, o pastor estava pregando, é um pastor conhecido meu, esse testemunho não é meu, é de um pastor conhecido meu, e ele estava pregando no Peru, bispa. E ele pregou, quando estava terminando a mensagem, uma menininha de 4 anos se levantou no meio da igreja e começou a falar em língua estranha. Começou a falar e ficou ali um tempo falando. E ele conta falando: olha, eu não tenho dom de interpretação de línguas. Eu fiquei até meio constrangido, ninguém está entendendo nada. E por outro lado, fiquei meio sem saber como interromper aquela criança para dar sequência na palavra e terminar o culto. E aquela criancinha falando em mistério, de repente levanta um casal lá no final da igreja. Um homem de 2 metros de altura, a mulher trazendo ele pelas mãos. A mulher olhou para ele e para o pastor e falou assim: o meu esposo quer aceitar Jesus. Seu esposo quer aceitar Jesus, porque ele não vem aqui? Ele é russo, ele não entendeu uma palavra do que você falou. Mas se ele não entendeu uma palavra do que eu falei, como ele quer aceitar Jesus? Baseado no quê? É que essa menina, quando levantou e começou a falar em língua estranha, ela contou para ele todo o culto, toda a pregação foi traduzida para ele no momento que essa menina levantou e começou a falar em mistério. Olha como o Espírito Santo opera. Olha que coisa tremenda. Ninguém estava entendendo nada, mas o Espírito Santo, usando a boca daquela menina, falando em mistério, estava traduzindo todo o culto para ele. As pessoas ouviam língua estranha, mas ele ouvia em russo. Olha que coisa tremenda. E é assim que acontece. Às vezes a gente chega num determinado lugar, lá jogando futebol. Estamos lá jogando futebol.
eu chego, shalom, querido, Deus abençoe. O cara nem sabe o que é shalom, está lá jogando bola. E para você que ainda, os homens que estão acompanhando, toda quinta-feira nós temos futebol, tá? Se você quer participar conosco, participe conosco, que tem sido uma bênção. E aí a gente chega lá, paz do Senhor Jesus, temos um momento de oração, né? Interessante como que o Espírito Santo traduz para variadas pessoas a mesma mensagem de forma diferente, porque é segundo o poder que em nós opera, não é segundo a nossa capacitação. Porque nós não somos preparados para isso, queridos. Quem que é a bispa para mudar o interior de alguém? Quem que somos nós para mudar o interior de alguém? Se não for o Espírito Santo. Mas tudo isso acontece por meio da fé. Aleluia! Por meio da fé. E para nós encerrarmos aqui, eu acho muito, muito interessante o texto de 1 Reis, quando Elias olha para Acabe e fala assim, ó: come, bebe, porque eu ouço um ruído de abundante chuva. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Acabe olhou para o céu azulzinho, não tinha uma nuvem. Elias foi ao monte, levou o seu servinho com ele, e a Bíblia diz que Elias mandou o servo 7 vezes até o cume do monte. Primeira vez ele foi e voltou. Elias falou: e aí? O cara falou: não tem nenhuma nuvem. E Elias continuou falando: eu ouço o ruído de abundante chuva. Vai lá a segunda vez. Foi a segunda vez e voltou. E aí, como é que está o céu? Não tem nenhuma nuvem. Eu ouço o ruído de abundante chuva. Ele foi 7 vezes. E somente na 7ª vez, que voltando ao ajudante do Elias, ele falou assim: eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Queridos, onde que Elias ouviu isso? Não tinha chuva, o céu estava azulzinho, o sol estava rachando, mas ele disse: eu ouvi um barulho de abundante chuva. Sabe o que acontece? Quando nós abrimos o coração para que a fé possa operar por meio de nós, a gente começa a ouvir o que ninguém ouve, a enxergar o que ninguém enxerga, a perceber o que ninguém percebe. Quantos conseguem enxergar aqui essas cadeiras cheias? Quantos conseguem enxergar aqui a multidão entrando e a gente tendo que fazer 3 cultos no domingo porque não cabe as pessoas em 2 cultos? Quantos conseguem enxergar aqui os encontros acontecendo, os batismos acontecendo, pessoas sendo salvas? Quantos conseguem enxergar aqui o nome da Igreja Eterna Aliança sendo soprado aqui nos 4 cantos e pessoas vindo de todos os lugares? Quantos conseguem enxergar essa dimensão? Mas estamos vendo alguma coisa? Não precisamos ver para crer, porque fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu sei o que espero e eu tenho certeza disso, de que essas cadeiras estarão cheias, de que esta igreja estará lotada, não para a glória do homem, não para a nossa exaltação, mas porque a palavra do Senhor diz: importa que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que eu tenho convicção, é por isso que eu tenho certeza. Fé é a certeza das coisas que se esperam e prova de coisas que não se veem. Eu não estou vendo ninguém aqui ainda, mas eu posso te provar que eles estão aqui. Eu não estou vendo o barulho ainda aqui fisicamente, mas eu posso te provar que já há um barulho no mundo espiritual, de pessoas entrando, de milagres acontecendo, da sua família sendo alcançada, da sua vida econômica sendo transformada, da sua vida profissional sendo transformada. É por meio da fé que tudo isso está acontecendo, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, queridos, levante da tua cadeira, por favor, e dê uma poderosa salva de palmas a Jesus. Aleluia. É a fé. O Senhor está aumentando a nossa fé. E para encerrar, queridos, alguém pode me perguntar assim: pastor, eu ainda sou fraco na fé. Pastor, a minha fé ainda é pouca. Eu quero te dizer 2 coisas. Primeiro, a palavra do Senhor diz que se a sua fé for desse tamanho, ó, do tamanho de um grão de mostarda, se a tua fé for pequena, ainda assim você dirá ao monte: sai daqui e lança-te para lá, e assim acontecerá em nome de Jesus. Em segundo lugar, a fé vem pelo ouvir,
e ouvir pela palavra de Deus. Não adianta, queridos, você querer ter fé se você contamina os teus ouvidos com coisas mundanas, se você dá mais ouvido para o noticiário do que para a palavra de Deus, se você dá mais ouvido para os ímpios do que para a palavra de Deus, se você fica enchendo a tua mente, os teus ouvidos de groselha, de coisa que não edifica, de coisas que não prestam, não pense você que você vai ter uma fé operante, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando estiver sozinho na tua casa, coloca um louvor, porque o louvor é a palavra de Deus cantada. Quando estiver num tempo que você puder, pegue a palavra de Deus, leia 2, 3 capítulos da palavra de Deus, coloque uma pregação, ouça a palavra de Deus, porque a fé vai brotar no teu coração, e você será um gigante da fé, e vencerá muralhas, e operará na dimensão do sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos adorar a Deus em nome de Jesus.